Depois da palavra nós vamos orar um pouquinho. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em João capítulo 8. João capítulo 8. Uma palavra do Senhor dizendo com os seus discípulos, alguns fariseus e assim por diante. Vamos ler o versículo 32, depois vamos para o 36. O que o Senhor Jesus queria explicar aqui? Vamos lá, João 8, 32. E conhecereis a verdade vos libertará. Versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, vós fazeis o que também viste juntos de vosso pai. Responderam e disseram, nosso pai Abraão. Jesus disse, se fosses filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto? Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação. Temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo. Mas ele me enviou, porque não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque mentiroso e é pai da mentira. Mas por que vos digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Podemos assentar. O Senhor Jesus, nessa conversa, nesse confrontamento, junto com os seus discípulos, com os fariseus não conseguiam entender quem era Jesus e as palavras do Senhor Jesus, e aquilo que ele dizia. E eles não conseguiam compreender, eles não conseguiam chegar à altura. Por quê? Porque eles não conseguiam aceitar o Senhor Jesus como o Senhor da verdade, como aquele que iria dizer todas as regras e toda a verdade. A aplicação dos fariseus era sistematicamente resumida na religião. Diga, a religião mata. A religião mata a vida espiritual dos crentes, a religião mata a vida emocional dos crentes, a religião mata. Por quê? Porque nós temos que estar vivos e apegados em Deus. E Jesus diz assim, vocês têm por pai o diabo. O diabo? Como assim? É o diabo, por quê? Porque o diabo é que não permite que vocês escutem a minha palavra. O diabo é que não permite que vocês gostem e amem a verdade. E essa é a verdade, e a verdade vos liberta. Quero que você vá comigo. Vamos lá, em 2 Reis, capítulo 22, vamos lá. O trabalho de Satanás sempre foi fazer com que a verdade, ela seja escondida de algumas pessoas. Isso é normal, isso sempre existiu, não é mesmo? Existem pessoas que parece que gostam da verdade, não é? E outras não. 1 Reis, eu disse 2 Reis? Então é 1 Reis, capítulo 22. É muito interessante você olhar para algumas pessoas, e existem pessoas que gostam da verdade, e existem pessoas que não gostam da verdade. E era isso que Jesus estava tentando explicar para os fariseus. E a questão da verdade é uma questão de gosto. Tem gente que gosta de uma coisa e tem gente que não gosta de outra. Você percebe quando você não gosta da verdade? Jesus estava dando uma chance àqueles homens, ele não estava condenando, mas ele estava dando uma chance, dizendo, vocês não gostam da verdade. Se você olha para você e você percebe que a verdade te deixa desconfortável, a verdade te machuca, e que os enganos são mais fáceis e os enganos são mais confortáveis para a sua vida, isso você precisa olhar para você e perceber. Satanás sempre trabalhou com engano, sempre gostou de enganar o ser humano, sempre. E ele usa pessoas, e usa circunstâncias, e usa situações para isso.
E o Senhor Jesus olhando para aqueles fariseus, dizendo, vocês não podem ouvir a minha palavra. Vocês não entendem o que eu falo. Vocês não conseguem compreender aquilo que eu digo. E eu quero que você vá comigo em Reis 22. E eu quero que você entenda algo de espíritos de engano. Existem algumas coisas que nós temos um medo pequeno, outro medo médio e um medo grande. Todos nós, como cristãos, deveríamos ter um medo muito grande do engano. Não é aquilo que você pensa que é correto. Não é aquilo que está diante dos seus olhos que é correto. O que é correto é aquilo que Deus diz para você. Os seus olhos podem te enganar. Os seus ouvidos podem te enganar. O seu coração, muito mais ainda. Porque a Bíblia diz que do nosso coração produz fontes de engano. Então, o que nós precisamos entender é que Satanás trabalha acirradamente para que nós sejamos envolvidos e engodados numa onda tremenda de engano. Houve um rei chamado rei Acabe, que era um rei muito fraco, e pela sua fraqueza desenvolveu a sordidez. Muito cuidado com a fraqueza. A fraqueza desenvolve questões radicais de caráter. Por ser fraco, ele desenvolve uma sordidez e uma malignidade. Ele percebe que Josafá, rei de Judá, estava em ascensão. E ele não conseguia ir contra os sírios sozinho. Então ele vai buscar apoio. Muito cuidado em pessoas que buscam apoio. Eu quero falar de vários enganos. Acabe era um homem maligno. E ele queria, de uma certa forma, trazer alguém que tivesse Deus para o lado dele. Mas Acabe de forma alguma queria Deus. Ele só queria alguém abençoado do lado dele, para que as coisas ficassem mais fáceis. Ele conhecia um pouco sobre Deus e sabia que Deus estava contra ele, porque ele era um homem pecador. E ele ouve uma maldição de um profeta dizendo, este homem, Ben-Hadad, que tu deixastes escapar, este homem vai destruir você. E ele volta angustiado e depois quer buscar a vinha de Nabote e assim em diante. Então ele olha para Josafá e diz assim, eu quero esse homem do meu lado. E a Bíblia diz que Josafá, ele tinha também um defeito. A bondade dele era uma bondade que o deixava à mercê dos aproveitadores. Você sabe discernir bondade de tolice? Existem pessoas que acham que são boas quando são tolas. Quando permite que tudo e todos façam o que quer delas. Josafá era mais ou menos nessa linha. Ele não conseguia, ele se aparentou com Acabe e ele não conseguia fazer essa distinção, essa separação. Por quê? Porque entre agradar Acabe e agradar a Deus, ora, ele sabia que Acabe era um homem que Deus estava contra ele. Ele sabia que Acabe não era um homem que estava vivendo uma vida agradável diante de Deus. Então, no mínimo, ele deveria ter feito o quê? Ele deveria ter ficado no canto dele. Às vezes, por nós não ficarmos no nosso canto, e nós queremos fazer coisas, ou investir, ou agradar, ou fazer algo, nós colocamos a nossa vida em risco. E foi isso que Josafá fez. Quase Josafá morre num plano de Acabe, para que os inimigos matassem Josafá e não Acabe. Mas eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre Acabe, ele se empenha de forma muito séria. 3 anos ele teve de sossego, e depois ele quer guerrear contra a Síria, mas não é capaz. Às vezes você se sente tão elitizado e tão confortável, porque você quer guerrear pelas pessoas, porque você quer fazer guerra, você quer favorecer, você quer ajudar, você quer levantar. Mas o quanto você coloca a sua integridade física, emocional e espiritual em risco? Será que nós conseguimos discernir e interpretarmos entre ajudar e amar pessoas e nos colocar à disposição de Satanás? Josafá não conseguia entender e distinguir entre paz entre os reinos e se colocar à mercê de um plano assassino. Às vezes nós estamos nos suicidando pelos nossos relacionamentos. Pessoas tiram de nós a graça, a alegria, a felicidade, o ânimo. E você percebe que você vai murchando, e você vai morrendo, e você vai escapando a vida, vai escapando os sentidos, porque você está tão próximo de pessoas afetadas por Satanás, que elas te contaminam. Quando Jesus diz em João, e ele fala com os fariseus, naquele momento,
a verdade faz um muro entre Cristo e os fariseus. Ele diz: vocês pertencem a Satanás. Eu vim de Deus. Vocês não me recebem. Vocês não conseguem ouvir a verdade. Naquele momento, um muro, uma barreira da verdade se forma entre Jesus e seus discípulos e os fariseus. É essa barreira que nós precisamos construir. E essa barreira se chama verdade. Quando você constrói a barreira verdade, as pessoas más e malignas, com os seus enganos, com as suas peripécias emocionais, elas não conseguem te invadir. Elas não conseguem te acometer com as suas tramas. Mas Josafá não tinha essa barreira. Ele preferia passar por cima de verdades para poder acalentar ou abrigar Acabe em sua vida social. Ele se deu muito mal por conta disso. Acabe faz com que Josafá perca o brilho. Depois deste fato, Josafá perde o brilho. Você não pode perder o brilho, correto? Tem que existir uma barreira, que se chama verdade, entre você e pessoas que são enganosas. Existem pessoas verdadeiras e pessoas enganosas. E pessoas verdadeiras, não se enganem, não são aquelas que são desequilibradas e que ofendem, e que falam, e que expõem, e que maltratam. Nós, como seres humanos, nós somos muito confusos. Algumas pessoas acham que ser verdadeiro é colocar para fora a sua ira, sua raiva, sua indignação. Eu não gosto de você e eu fecho a cara, e eu não converso, e eu passo de largo. Isso não é ser verdadeiro, isso é ser mal educado. Isso é ser desequilibrado, ou seja, as pessoas conseguem vir aquilo que existe dentro de você. Ser verdadeiro, primeira coisa, é você amar a verdade no seu íntimo e buscar a sua própria verdade, não deixando os enganos acometer o seu coração. Eu quero a verdade sobre mim. Eu sou sincero, eu sou verdadeiro, eu amo de verdade, como é o meu caráter, como é o meu gosto, o que me dá prazer, o que eu estou fazendo da minha vida. Isso é ser sincero, é ser verdadeiro. É quando as suas verdades, elas são nuas e patentes diante de você. Ser verdadeiro não é ser indelicado, não é ser mal educado e nem sem educação. Diga, eu entendi. Pessoas que são assim, expõem as suas neuras, são pessoas desequilibradas, são pessoas doentes. Agora, pessoas verdadeiras, elas vivem as suas próprias verdades, ela entende a sua própria verdade. A Bíblia diz assim, que 1 Reis 22, versículo de número 5, disse Josafá ao rei de Israel: peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Nós vamos sim, vamos. Meu povo será seu povo, meus cavalos serão seus cavalos, mas consulta o Senhor. Então Acabe chama os 400 profetas lá. Ele chama os 400 profetas, e então os profetas começam a profetizar. Olha, vai contra Ramote e Gileade, e você vai vencer, você é bom, você vai dar certo, vai dar certo. Aí vai. A Bíblia diz assim... Versículo 7, disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor o qual nós possamos consultar? Acabe percebe que aqueles profetas, parte de Baal, parte que era do Senhor e que Jezabel conseguiu corromper, não eram profetas que falavam da parte de Deus. Josafá, mesmo no meio daquela perversidade, mesmo no meio daquele engano, ele percebe que existe alguma coisa errada. Não há nenhum profeta do Senhor o qual podemos consultar. Será que você consegue discernir na sua vida uma porta aberta pelo Senhor, uma porta aberta por Satanás? Uma oportunidade de Satanás, uma oportunidade de Deus. Será que nós conseguimos discernir? Não é porque tudo está dando certo que é de Deus. Não é porque tudo está correndo a mil maravilhas, é de Deus. O que é de Deus, pastor? É o rudimento da palavra. É a testificação do Espírito, é a verdade, é a confissão de pecado, é a santidade, é a santificação. Isso vem de Deus. Isso vem de Deus. A Bíblia diz que Josafá olha e diz assim: tem alguma coisa errada. Será que nós temos tido discernimento para olharmos e dizer: tem alguma coisa errada?
o Espírito Santo começa a incomodar, começa a testificar, algo começa a ficar indigesto dentro da sua alma. Então ele diz, eu preciso de um profeta de Deus. Sabe o que Acabe havia feito com Micaías? Havia trancado numa masmorra, com pão e água de angústia e de amargura. Era a verdade. Micaías era um profeta que dizia apenas a verdade. E ele tranca a verdade. Existem muitos crentes que têm trancado a verdade. E a verdade tem ficado pão e água de angústia e de amargura. Não separe a verdade de você. Não é o que eu penso que é verdade, não é o que eu sinto, e nem o que você pensa e o que você sente. Mas é aquilo que Deus fala conosco. É aquilo que Deus ministra nos nossos corações. Quantas vezes você, com o seu contentamento, como os fariseus, dizem assim, nós somos filhos de Abraão. Eu sou crente desde que, e eu tenho cargo, e eu tenho função, e eu oro, e eu falo com Deus. Mas quem sabe nós estamos detidos e amarrados pela religião, e aprisionamos a verdade a pão e água de angústia. Quantos de nós temos tido a verdade livre, leve e solta, trabalhando na nossa vida e dizendo, olha, escuta, você está piorando. Que triste que é ouvir isso da verdade. Porque a verdade fala. A verdade diz, você está piorando fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Mas nós não gostamos de ouvir isso. Nós trancafiamos a verdade e não queremos ouvir da verdade. Quando estamos piorando, quando a nossa vida espiritual está ficando mais gélida, mais fria, mais cheia de questões, quando a nossa vida emocional está toda embaraçada, toda embaralhada com questões, quando a nossa vida física está sofrendo os açoites da nossa alma e do nosso espírito, e nós estamos cada vez mais definhando, somos suicidas em potencial. O que você precisa tem que ser feito por você. Ninguém vai poder fazer. O que a sua vida precisa tem que ser feito por você. Tem que ser feito por você. Se você não fizer, ninguém vai poder fazer. É isso que nós precisamos entender e compreendermos. Tem que existir um muro e uma barreira entre você e o engano chamado verdade. O engano não pode passar. Ele não pode ultrapassar porque a verdade ela te protege. Ela te livra, ela te liberta. E a Bíblia diz assim, que a resposta de Acabe foi, versículo 8. Ainda há um homem por quem podemos consultar. Diga assim, sempre haverá uma verdade para eu ouvir. A verdade é tão pouca valorizada e tão pouco buscado. E a verdade é tudo que nós temos. Tudo que você tem é a sua verdade. Nós não temos mais nada. Tudo aquilo que você acha que tem é uma ilusão de ótica de sentido. Mas a verdade nós possuímos ela. E ele diz assim, eu o odeio. Porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o que é mal. Este é Micaías, filho de Imlai. E disse Josafá, não fale o rei assim, ou seja, não fala que odeie ele. Josafá era muito maleável, muito complacente, muito delicado demais. E ele diz assim, não fale assim. E então a Bíblia diz assim, no versículo de número... eles estavam sentados à porta da praça. No versículo 11, Zedequias, filho de Kenana, fez para si um chifre de ferro, dizendo sobre honra e vitória. E dizia assim, assim diz o Senhor, com este ferirás os sírios, até todos consumir. Esse era um dos chefes, né? E aí os profetas começaram a dizer, sobe, o Senhor é contigo, dizia em nome do Senhor, para que pudesse enganar Josafá, não Acabe, Josafá. A Bíblia diz assim, o mensageiro foi chamar no versículo 13 Micaías e diz assim para ele, vês o que é que você vai falar, hein? Todos estão profetizando coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles. Estou te falando, hein? Micaías diz, vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, eu vou falar. Aí, no versículo de número 15, vem o rei Micaías, diz, vamos poder ir? Ele disse, sobe, serás bem-sucedido, porque o Senhor entregará na mão do rei. Eu queria que você entendesse aqui o 15 e o 16. Micaías diz assim, vai, que o Senhor te entrega na mão. No 16, Josafá olha assim e fala assim, peraí, eu não falei para você que era só para você falar a verdade para mim? Por que
Acabe percebe que Micaías não estava dizendo a verdade. Por quê? Porque estava falando como todos os profetas de Baal. A verdade e a mentira são dois polos que não se encontram. A verdade e a mentira jamais poderão andar juntas. Até Acabe, um homem ímpio, sabia que os profetas de Baal não poderiam falar como Micaías, que era um profeta do Senhor, que estava aprisionado. Não pode, não dá liga, não tem acerto, não tem acordo. E ele diz assim no versículo de número 16, e ele olha e fala assim: quantas vezes eu te conjurei, ou seja, eu te fiz jurar diante do Senhor que não me fales, senão a verdade em nome do Senhor. Fala a verdade. O Zedequias diz, fale segundo os outros profetas. Micaías sabia os planos de Deus, diz, deixa esse homem, de todo jeito ele vai mesmo. E quando Acabe percebe que ele estava falando igual os profetas de Baal, ele diz, não, está errado. Deus nunca vai falar segundo o seu coração. Deus nunca vai compactuar com a sua mente. Deus nunca vai compactuar com os seus planos. Deus nunca vai estar junto com aquilo que não é dele. Todos nós, eu e você, que temos o Espírito, como diz em Pedro, sabemos o que é de Deus e o que não é de Deus. E nós sabemos que Deus não compactua com aquilo que nós fazemos. Nós sabemos disso, somos conscientes. Por mais que uma pessoa esteja desviada, fria, em crise existencial ou crise espiritual, ela sabe aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Às vezes ela tenta se enganar, ela tenta se camuflar, mas lá no íntimo ela sabe. Então Acabe diz, eu já te disse, eu te conjurei, só diz aquilo que é verdade. Ah, você quer a verdade? Não, Acabe não queria a verdade. Ele não queria a verdade. Existem algumas pessoas que elas fazem de conta que querem a verdade, mas quando a verdade chega, elas não querem a verdade. Qual é a verdade? Você já parou para pensar qual é a verdade sobre mim? Qual é a verdade sobre mim? O que eu gosto? Quais são os meus valores? Quais são os meus apegos? Qual será o fim da minha vida? O que eu estou plantando? O que eu estou colhendo? Que curso que eu tomei? Qual foi o atalho que eu tomei? O que eu estou fazendo agora da minha vida e o que eu vou colher amanhã? Por que eu estou agindo assim? Por que eu não estou buscando em Deus uma mudança para a minha situação? Uma mudança para o meu quadro? Por que eu não estou me colocando diante do Senhor como totalmente dependente? Por que eu estou fugindo de Deus? Eu faço as minhas orações meio corridas e digo para o Senhor que o meu tempo é pouco. E eu fico mais ou menos assim, penso em Deus e falo com Deus esporadicamente, mas eu não tenho aberto as coisas, eu não tenho dito as verdades e eu também não quero ouvir as verdades. Micaías disse assim, você vai morrer. Acabe não querer ouvir isso. Ele disse assim, eu vi todo Israel disperso. E o Senhor despedindo eles, que eles não tinham pastor, não tinham líder. E o Senhor despediu, eles não têm senhor. Vá em paz para sua casa. 18. Então o rei disse a Josafá, não te disse eu que nunca profetizaria de mim o que é bom, senão só o que é mal? Ué, mas se o homem estava todo torto, todo errado, como é que ele ia dizer alguma coisa boa? Como é que Deus pode falar alguma coisa boa do mal que existe em mim ou em você? Não tem nexo. Deus nunca irá falar nada de bom sobre o mal que existe em nós. Nunca. E a Bíblia diz assim, ouve, pois, a palavra do Senhor, diz o profeta. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono. Vocês não estão aí sentados na praça de Jerusalém? Então, de Samaria. E todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. Todo o exército do céu, a sua direita e a sua esquerda. E disse o Senhor, quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o induzirei. E o Senhor lhe disse, com quê? Presta atenção. O que Micaías estava dizendo, não é que o Deus que nós servimos precisa de conselho. Nem que o nosso Deus precisa de ajuda para matar alguém. É só ele fazer assim. Tirar o sopro de vida.
Não era isso que Micaías estava dizendo. Não. Micaías não estava colocando Deus à altura tanto de Jotafá quanto de Acabe. Não, de forma alguma. O que ele estava dizendo? Vocês, como reis, vocês não têm um senso, não têm uma política, não têm conselheiros. Então eu vou dizer, qual é o conselho que no céu aconteceu sobre vocês? Eu vou dizer, não é isso que vocês querem? Eu vou falar na linguagem que vocês consigam compreender. Isto que Micaías disse, não é que Deus pede opinião e não sabe o que vai fazer, então pergunta a anjos e a demônios, nada disso. E nem que Deus precisa de ideia, de planos para matar alguém. Ora, o que diz a canção de Ana? Deus mata e faz viver e faz o que Ele quer. Mas ele estava dizendo uma linguagem à altura daqueles dois reis que estavam todos poderosos, empoderados em cima dos seus reinos. E ele estava dizendo, Deus tem um reino, Deus governa. E ele disse, eu vou dizer uma coisa para você. Aquilo que eu vi Deus, seu trono, e à sua direita e à sua esquerda os exércitos, ou seja, os anjos e os demônios, falando sobre a situação satânica e todo o inferno a serviço de Deus. Isso dá-se a entender o quê? Que Deus manda no inferno. Quando o salmista Davi dizia assim, Salmo 139, se eu subo ao céu, o seu Deus é o abismo, tu estás. O Deus que manda no inferno, agora eu vou falar em nome dele. Saiu um espírito e dizia, vamos fazer isso, outro vamos fazer aquilo. De repente saiu um espírito e disse, eu vou destruí-lo. Com o quê? Isso é o que tem destruído crentes, é o que tem destruído pessoas. Eu serei um espírito de mentira na boca dos seus profetas. Eu serei um espírito de mentira na boca dos seus profetas. Eu vou dizer uma coisa para você. Como seres humanos, o que nós mais amamos é mentira. Como seres humanos, o que é mais fácil para nós é o engano. Mas como cristãos, nós nos esforçamos, nos abnegamos e nos renunciamos para que possamos amar a verdade, entender a verdade e aceitar a verdade. Somos caçadores da verdade, porque Jesus dizia, a verdade vos libertará. E se a única obra de Deus em mim que me liberta é a verdade, eu quero a verdade, você diz. E a Bíblia diz assim, com o quê? Versículo de número 22. Eu sairei, serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Vá, tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas. E o Senhor falou mal contra ti. Então Zedequias sai do meio e vai e fere Micaías no queixo. Diante de todo aquele governo. E Zedequias diz assim a Micaías, de onde saiu o Espírito do Senhor, que não falou comigo, mas falou com você? Diga, o Espírito Santo não fala com todos. Por quê? Uma das coisas que nós temos que entender com o Espírito Santo, que ele não é um mendigo. Ele não fica implorando para que tenha um lugar em nós. Ele não fica implorando para que nós possamos orar ou nós possamos buscar a Deus. Jesus disse que ele veio para ser consolador, ele veio para poder consumar a obra e dizer tudo aquilo que Jesus quer que nós saibamos. Ele veio para nos revelar coisas que ainda devem ser reveladas. Ele veio para testificar e ele veio para trazer alegria no nosso coração e formar em nós toda a frutificação e virtudes necessárias para que nos tornemos parecidos com Cristo. Então o Espírito Santo não é mendigo. O que diz Zedequias? O Espírito Santo então cortou a volta de mim e falou com você? O que o Espírito Santo está falando com você agora, hoje? Querida, querido, você está ótimo, está tudo bem na sua vida. É isso que ele está dizendo? Então não é o Espírito Santo. O Espírito Santo veio para testificar, para convencer, para corrigir. A palavra de Deus é espada e ela corrige e redargue. A palavra de Deus penetra até junta e medula, coração. E ele faz tudo transparente e patente diante do Senhor. O que o Espírito Santo está dizendo para você? Ele tem que estar dizendo algo contra a sua natureza.
Ele tem que estar dizendo algo contra o seu conforto. Ele tem que estar dizendo algo contra o seu suicídio emocional, espiritual e humano. Ele tem que estar dizendo algo contra aquilo que você está fazendo. Porque nós somos uma máquina de erros. Nós somos uma máquina de desacertos. E o Espírito Santo está dentro de nós para nos corrigir, para nos ensinar, para abrir nossos olhos para que entendamos como possamos viver em um mundo cujo príncipe é Satanás, mas possamos viver debaixo de uma cobertura santa e espiritual que é de Deus. Por onde passou o Espírito Santo, que não falou em mim, mas falou com você? Às vezes o Espírito Santo não tem como falar com você. Então ele fala com alguém, que esse alguém vai falar com você. Por que o Espírito Santo, você pergunta, não fala com algumas pessoas? Por quê? Pelo mesmo motivo que naquele momento que Jesus olha para Pedro e diz: Satanás pediu-te para se andar, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Não, Senhor, eu não vou te negar, eu vou contigo até a morte. Pelo mesmo motivo que ele não convence Pedro, que Jesus estava alertando ele. Porque algumas pessoas não conseguem ouvir o Espírito Santo. Porque a voz dos seus corações são tão altas, a voz de suas convicções, de suas personalidades, de seu entendimento com respeito à vida, elas chegam diante de Deus pré-estabelecidas, pré-determinadas, elas acham que sabem tudo e que são donas de todas as situações. E então o Espírito Santo não fala, porque a Bíblia diz em Hebreus: quando ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, para que vocês não caiam na perdição do engano do pecado. Sim. O Espírito Santo deu volta a Zedequias e falou com Micaías. Somos Zedequias ou somos Micaías? Será que o que tem falado conosco são as circunstâncias, as consequências? Ou será que antes de pecarmos, antes de falharmos e antes de errarmos, nós ouvimos a voz do Espírito Santo dizendo: isso é miséria, e miséria se torna pecado quando não é confesso. Isso é miséria, isso é enfermidade, enfermidade se torna iniquidade quando não é curada. Será que o Espírito Santo nos diz em Isaías 53 que ele morreu para curar todas as nossas enfermidades e iniquidades e sarar? Quando a palavra diz sarar, sará de lepra, de doença, de enfermidade emocional e espiritual. Hein? O Espírito Santo não fala. Cadê as suas misérias? Cadê as suas misérias? Cadê as suas enfermidades? Aí Satanás diz assim: olha para você, você está ótimo. Quem de nós está ótimo? Quem de nós estamos ótimos? Alguns estão maus, outros mais ou menos, e outro mais para mais, e outro mais para menos. Mas todos nós precisamos da verdade que nos liberta. A verdade de hoje não é a de ontem. Ontem Deus falou com você uma verdade, hoje Ele precisa dizer outra verdade. E os nossos ouvidos devem estar atentos e ávidos para ouvir. Deus, qual é a verdade que Tu queres que eu saiba? Deus, o que Satanás tem feito para encobrir, para me enganar, para me driblar, Senhor? Quais são as minhas ligações, as minhas sequelas? Quais são as minhas enfermidades, dos quais as minhas verdades não estão explícitas e estendidas diante dos meus olhos? Micaías vivia cativo e preso, mas mesmo assim Deus não deixou de falar com ele. A Bíblia diz assim: disse Micaías: eis que o verás naquele dia. 24, por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar de ti? Versículo 27, direis: assim diz o rei, colocai este homem na casa do cárcere, sustentai com pão de angústia e com água de amargura. Quando você disser a verdade a algumas pessoas, não pense que você será bem visto ou bem quisto. Quero que você vá comigo em 1 João capítulo 4. Isso que eu vou ler para você é uma coisa muito séria. Muito séria. 1 João capítulo 4, versículo de número 1, você encontrou? Amados, não creiais a todo espírito, com letra minúscula, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas Ele tem levantado no mundo.
Versículo 6, nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus, ouve-nos, e aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Quem ama a palavra de Deus, e não quer que a palavra de Deus seja alterada, ou modificada, ou rebuscada, ama a palavra de Deus, este tem o espírito da verdade. Mas aquele que quer passar por cima de mandamentos e de questões, que quer fazer da sua vida espiritual algo muito rápido, algo muito sucinto, não tem como fazer a sua vida espiritual ser resumida. Ela tem uma extensidade enorme que vai até a eternidade. Agora vá comigo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Esse versículo é um versículo que Paulo fala sobre a vinda do Senhor. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 10. Ele fala sobre a vinda dos anticristos e tal. E com todo engano da injustiça para os que perecem, ele diz que aqueles que não amam a verdade, que não seguem a Cristo, receberão todo engano, porque eles são injustos, eles não amam a verdade. E os que perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Diga, o amor da verdade. A verdade, ela gera duas questões em você ou em mim. Ou você ama a verdade ou você odeia. Não tem como você simpatizar-se com ela, não tem como você fazer uso dela vez ou outra. Ou você ama a verdade ou você odeia. E o apóstolo Paulo diz assim, que aqueles que não estiverem em Cristo, mas estiverem debaixo do engano de Satanás, que não tiveram amor pela verdade, mas aqueles que estão perecendo, eles receberão um espírito de engano e de erro. Diz assim, no versículo de número 11, por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Operação do erro. Você já viu gente assim? Gente que acha que está salvo e vive no pecado. Gente que acha que não precisa mudar e está com a vida inteirinha torta. Gente que acha porque abraçou a religião, virou as costas para Deus. Se você abraçar a religião, você vira as costas para Jesus. Abraça a religião, você vira as costas para o Senhor Jesus. Operação do erro, espíritos de mentira, onde pessoas acreditam que está tudo bem, que está tudo certo. Você acha realmente que está tudo bem na minha vida? Eu ainda estou viva. Enquanto eu estiver viva, não estará tudo bem comigo. Eu estou em processo de mudança, de transformação, de crescimento, de amadurecimento, porque o Espírito Santo de Deus está em mim, e assim também com você. Não é porque você está vivo que está tudo bem, não. Você está vivo, é por isso que você ainda vive. Coisas precisam mudar na sua vida. Situações precisam mudar. Situações das quais você apoia, você totalmente dá o seu apoio, precisam ser mudadas. Situações que você está escravo e cativo, precisam ser liberadas e tiradas da sua vida. Eu queria fazer uma pergunta para você. Qual é a graça da sua vida? Qual é o sentido da sua vida? Será que nessa graça e nesses sentidos não dormem alguns enganos? Será que não dormitam alguns enganos? Quantas pessoas usam o seu potencial para alcançar, para conquistar, para poder consumir e usar, e não conseguem entender que muitas vezes a sua cobiça e a sua procura tem tudo a ver com a falta de si mesmo. São pessoas que são doentes, são enfermas. Colocam as suas compensações e continuações tudo do lado de fora. Existem a partir de uma casa, existem a partir de uma família, existe a partir de um passeio, de uma viagem. Isso é tão pobre, tão pobre, tão pobre. Não que você não possa divertir-se, distrair, nada disso. Mas isso nada tem a ver com a sua essência, com a sua identidade. O espírito do erro está na terra porque Deus enviou. E Ele trabalha para separar o joio e o trigo. E Ele trabalha para que as pessoas fiquem cada vez mais enganadas. E eu vou dizer uma coisa para você.
Existem pessoas que têm espíritos de erro, de engano, que elas são tão capciosas, que ela consegue enganar outros, como Acabe fez com Josafá. Cuidado se você tem Acabes na sua vida, pessoas destruídas, que aparentam uma vida maravilhosa e querem trazer você para aquele engodo, para aquele laço. Onde é que os espíritos de mentira trabalham? Na igreja, nas famílias, na vida das pessoas, no meio do trabalho. Os espíritos de engano trabalham ali. Para terminarmos, o versículo diz assim: para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Diga verdade de um lado, iniquidade do outro. Por isso que eu digo, Deus nunca vai provar o mal que existe em nós. Deus nunca vai dizer coisas boas sobre o mal que existe em nós. O Espírito Santo sempre está dizendo verdades, está apontando questões, está sinalizando mudanças. Eu quero dizer uma coisa para você. O que o Espírito Santo sinaliza hoje para você? Muda aqui, muda aqui, muda aqui, muda agora. Muda. Por quê? Porque amanhã será desse jeito. Você acha realmente? Vou te falar só de um engano. Poderíamos falar de vários enganos. Que a sua personalidade resoluta, que resolve tudo para todos. Você acha realmente que a sua personalidade característica, onde tudo trabalha conforme o que você quer, você acha realmente que a sua personalidade vai guardar as pessoas que você ama? A sua personalidade vai fazer com que as pessoas e que as coisas funcionem e que as coisas deem certo? Se não for Deus na minha e na sua vida, nada funciona. Não é a sua personalidade, não é a sua maneira, não é a sua dinâmica, não é. Mas é Deus quem tem feito. Então, em nome de Jesus, saia desse engano de você achar que domina, que preside sobre a situação. É Deus quem faz tudo por nós. Eu gosto muito de João 15, quando Jesus diz assim: sem mim nada podeis fazer. Vale muito mais um crente de joelho prostrado diante de Deus, com as suas lágrimas lavando o seu coração e seu rosto, do que um crente de pé, querendo sinalizar tudo e apontar e fazer tudo ficar redondinho. Enganos. Nós fabricamos enganos para nós mesmos. Sabia? E duro é quando a gente acorda, né? O duro é quando você acorda. Duro é quando você acorda. A decepção e a frustração do engano é uma coisa triste de se viver. Triste de se viver. Triste de se viver. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Espírito Santo de Deus, tu passastes Ezequias e falastes com Micaías. Nós amamos a verdade. E queremos a verdade, não a nossa verdade, Deus. Não as nossas desculpas. Não. Oh, Deus. Ajuda-nos. Todos nós precisamos muito de Ti. Todos nós precisamos da Sua graça e da Sua misericórdia. Tu dissestes àquele povo, Jesus, vocês não conseguem entender o que eu digo. Porque vocês não são de Deus. Nós somos de Ti. E nós precisamos entender o que Tu dizes. Oh, Espírito Santo. Derrame luz nas nossas trevas. Faça com que nós possamos enxergar e entender aquilo que nos está dizendo. Oh, Deus. Que o Senhor venha neste momento libertar o Teu povo de todo o espírito de engano, de todo o espírito de mentira, de todo o espírito de erro. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nós te clamamos neste momento. Venha libertar a nossa mente de todo equívoco, de todo pensamento já graduado em nós. Venha nos livrar de todo sentimento, de toda ação maligna, de toda intromissão das trevas. Eu quero que você comece a repreender agora da sua vida toda ação de engano, todo conformismo,
toda mornidão, toda morosidade, toda letargia, tudo que está do mesmo jeito. Onde Cristo está, as coisas não podem ficar do mesmo jeito. Fala com o Senhor agora. Fala, Deus, a minha vida não pode. Eu percebo que eu estou diminuindo. Eu percebo, Deus, que eu estou perdendo. Eu olho para mim e percebo que eu estou perdendo o perfil emocional. Estou perdendo a vida espiritual. Estou perdendo a saúde física. Eu percebo que eu estou regredindo, Deus. Oh, Deus, me liberta, diz para Ele. Espírito Santo de Deus, derrama a luz nas minhas trevas. Derrama a luz das minhas trevas, diga isso para Ele. Eu preciso ouvir a tua verdade de hoje. Eu sei que já é hora, já a noite chegou, mas fala comigo. Fala sobre a minha verdade, que eu preciso ouvir, Deus. Fala sobre a minha verdade. Eu acho que a minha opinião, a minha personalidade, o meu jeito, vai reger a minha vida, para fazê-la confortável para mim, Deus. Me perdoa, diz para Ele, me perdoa. Por favor, Senhor, eu estou me enganando. Eu estou oprimindo pessoas. Eu só estou oprimindo pessoas, Deus. Eu só estou fazendo com que pessoas escondam as verdades, para que não recebam a minha fúria. Deus, me perdoe, diz para Ele, me perdoe. Vai colocando diante do Senhor o engano. Diz, Deus, a minha mente sabe, a minha mente conhece, mas o meu coração não obedece. Eu preciso me converter, Senhor, troca o meu coração. Troca o meu coração, Jesus. Troca o meu coração, diz para Ele, troca o meu coração. Oh, Espírito Santo de Deus, venha trazer libertação. Venha libertar os corações que estão aprisionados no passado, na culpa, ações que têm sido feitas hoje, Pai, que serão feitas amanhã, que são derivadas de uma culpa, de um ressentimento, relacionamentos não trabalhados no passado, que geram hoje, Deus, enganos. Oh, Pai Santo, em nome de Jesus, nós te pedimos, se o Senhor não nos libertar, não seremos livres. Jesus, Filho de Deus, nos liberte, nos liberte, nos liberte de todo engano. Nós estamos aqui agora, sem carapuça, sem vestimentas, sem religião, totalmente abertos, totalmente expostos, Deus, diante de Ti. Senhor, olhe para cada um de nós e diga-nos as nossas verdades. Ó Espírito Santo de Deus, que seja uma noite de libertação, uma noite onde todo engano seja levado pelo rio da Tua palavra, uma noite onde todo erro, Deus, todo erro. Quem sabe nós estamos fazendo algo errado, achamos que estamos fazendo certo. Ó Espírito de Deus, nos liberte nesta noite. Queremos a libertação que vem do alto. Queremos a testificação do Teu Espírito. Lava-nos, cura-nos, limpa-nos, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Senhor, para aprendermos contigo. Sim, somos do Senhor. Sim, ouvimos a Tua palavra. Sim, somos filhos de Deus. Sim, amamos a verdade. Sim, rejeitamos a mentira, o engano e a iniquidade, Deus, porque somos do Senhor. Eu quero que você se coloque de pé agora. Feche os seus olhos. Põe a mão no seu coração. Qual é o engano que o seu coração está trabalhando e exercendo ultimamente? Qual é o engano? Em humildade, diz ao Espírito Santo. Tira, desmascara toda a força do engano, todo o espírito de erro,
Diz para o Senhor agora. Quem sou eu para eu dar sentença à minha vida? Quem sou eu para dizer que está tudo bem? Por favor, me perdoe por todas as vezes que eu disse que estava tudo bem e a sua voz falando comigo e eu querendo fazer a sua voz ficar escondida, latente dentro de mim, mas a sua voz querendo estar explícita. A verdade de hoje, qual é para cada um de nós, meu Senhor? Oh Deus, fale conosco. Fale conosco, Deus, fale conosco. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam. Fala conosco. É noite de libertação, meu Senhor. Queremos ficar livres de toda mentira, de todo engano. Queremos ser verdadeiros, Deus. O que estamos fazendo com a nossa vida? O que estamos fazendo com a vida que tu compraste naquela cruz? Com a mão no seu coração, diga assim: meu Deus, eu sei que é só pelo teu Espírito que eu consigo ouvir as verdades da minha vida e da minha alma. E a sua palavra diz que quem busca o Espírito, Deus dá. Pai, dá-me mais do teu Espírito, para que eu me livre de todo espírito de engano, de todo espírito de erro, que tenta me iludir, que tenta me guiar, me dirigir. Em nome de Jesus, eu repreendo toda ação do maligno. Eu quero o meu coração verdadeiro e submetido à voz do teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Eu rejeito toda ação de Satanás, toda obra do engano que me leva para a morte, que me leva para a destruição. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo toda obra satânica, em nome de Jesus, todo espírito maligno que me ataca quando eu estou no vale e no deserto, fazendo com que eu queira me destruir, afastando de mim a graça, a alegria e a felicidade. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo toda ação maligna da minha vida, toda enfermidade no meu corpo, toda enfermidade na minha alma, toda enfermidade no meu espírito, toda mente deturpada, todo coração equivocado, eu repreendo agora, em nome do Senhor Jesus. Põe a sua mão sobre a sua cabeça e diga assim: em nome de Jesus, eu ministro sobre a minha vida a libertação do Espírito Santo de Deus, do sangue de Cristo, da graça e do poder do Senhor Jesus sobre a minha vida. E eu declaro que eu sou um atalaia sobre a minha alma, em nome de Jesus. Diga amém.